Amém, irmãos? Boa noite a todos. Jesus é o Senhor. Amém. Graças a Deus por mais uma oportunidade de nós estarmos reunidos, como igreja, para adorarmos o nosso Senhor, exaltar o nosso Senhor e desfrutar da palavra. Amém. Antes de começar, eu queria orar mais uma vez. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por tão grande comissão, Pai, e a oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Ó Senhor Jesus, eu peço que nessa hora o Senhor possa me usar, Pai, como um canal de bênção, Pai, para a igreja em Novo Gama. Ó Senhor, que o Senhor possa tirar toda a dispersão agora, Senhor, toda a falta de atenção. Ó Senhor, que os irmãos possam desfrutar nessa noite da palavra, Pai, que eles possam receber o encargo que vem do Senhor, Pai. Ó, toca no coração de cada um dos irmãos, conduzindo cada um deles ao arrependimento, Senhor. Graças a Deus. Amém. Amém, irmãos? Esse mês nós vamos estar desfrutando, desse livro, A Hora da Mudança, E por sinal, um livro muito rico, muito bom. Espero que os irmãos tenham desfrutado essa semana. E o tema dessa semana, é a verdade absoluta do universo. Amém? A verdade absoluta do universo. Nós sabemos, irmãos, que a volta do Senhor está cada vez mais próxima, E a verdade, ela tem sido muito relativizada, A verdade, ou seja, as pessoas elas têm crido em uma verdade de acordo com a sua própria vontade, com seus interesses, com seu ponto de vista, Nós vivemos em um mundo hoje que está praticamente de cabeça para baixo, onde o que é certo está errado e o que é errado está certo. Isso porque o ser humano cada vez mais tem se afastado da verdade. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos, inclusive nós que estamos reunidos como igreja, cada dia precisamos estar arraigados na palavra, arraigados no Senhor, para que nunca saiamos da verdade. E então, o que é a verdade? O que é a verdade? O que é a realidade dessa verdade? Como eu disse, para o mundo há muitos tipos de verdade, conforme eles querem definir o que é a verdade. Mas só existe uma verdade, que é o nosso Deus. Amém? Amém. Senhor Jesus. Queria que os irmãos abrissem aí em Isaías 57:15. Senhor Jesus, Isaías 57:15. Que diz assim: Ó Senhor Jesus, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Só até aí. Então aqui em Isaías nós vemos que o Senhor, irmãos, ele habita em outra dimensão. O Senhor, ele habita em outra esfera, E onde o Senhor habita, ele não está preso, ao espaço, não está preso, às leis que a gente tem nesse mundo, nessa esfera limitada, Nosso corpo, nós estamos numa esfera limitada. E o Senhor, ele habita a eternidade. Amém? Essa é a esfera do Senhor. Aquele que é o verdadeiro, Assim diz o alto sublime, que habita a eternidade. Ó Senhor Jesus. Então, Deus, ele não está preso, irmãos, a esse lugar aqui. Os irmãos precisam entender isso. Agora vamos lá em Tiago. Senhor Jesus. Tiago 1,16. Ó Senhor Jesus. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Amém? Então, irmãos, Deus, ele está, como eu disse, em outra dimensão, Nós estamos presos a essa esfera. E Deus, ele não muda, Não é como o mundo, falar, não, as coisas têm mudado, Não é mais assim, a família não é mais assim, os valores são outros. Irmãos, Deus, que é a verdade, ele não muda.
Você viu aqui que fala, aonde não pode existir variação ou sombra de mudança. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus é o mesmo Deus, irmãos, lá quando resgatou o povo do Egito. Né? Nosso Deus é aquele que criou lá desde a fundação do mundo. É o mesmo, irmãos. Né? Nós sabemos que o Senhor, Ele atualiza muitas coisas, né? Ele tem nos dado ferramentas novas para a gente, porque o tempo está acelerado, então o Senhor tem nos dado outras ferramentas, né? Mas é o mesmo Deus. Amém? Ó Senhor Jesus. E ainda 1 Timóteo. Senhor Jesus. 1 Timóteo 6,16. 1 Timóteo 6,16. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Graças a Deus. Ao único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem o homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Então, irmãos, esse Deus que habita em outra dimensão, habita em luz inacessível. Então, como nós, né, meros mortais, podemos ter acesso a esse Deus poderoso, né, a essa verdade que não muda. Né? Como nós, meros mortais, podemos ter acesso a essa outra dimensão. Né? O homem, com todo o seu poder, com todo o seu dinheiro, sua tecnologia, não consegue ir até Deus através desses recursos. Né? Então, como nós podemos, irmãos, acessar essa outra esfera, né? Ter contato com esse Deus que habita em luz inacessível, onde nenhum homem até hoje, né, pôde ver. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, como o Senhor, se o Senhor está em outra dimensão, como nós podemos ter acesso a esse Deus? Né? E a resposta para nós está em João 1,14. João 1,14 que diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Aleluia, Senhor Jesus. Diz que o Verbo, né, a palavra, a verdade, né, é a mesma coisa. O Verbo, a palavra, a verdade, né, são tudo sinônimos. Né? Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Ó Senhor, o Senhor se deu a nós de graça, irmãos. Ó Senhor Jesus, de graça para nós, mas teve um alto preço. E nós precisamos agora, né, simplesmente ter fé. E aí a gente pode acessar esse Deus que está em luz inacessível. Amém? A partir do momento que você tem fé, você consegue ter acesso a essa verdade. Amém? Ó Senhor Jesus, graças a Deus, irmãos. Diz assim, graças a Deus, Pai. Aqui, irmãos, é uma graça que nós não merecíamos. Não tínhamos nenhuma chance de acessar. Né? E o Senhor se deu por nós. Né? Por isso que diz que Ele é o caminho. Ele é a verdade e a vida. O Senhor, Ele é o caminho. Ele é o caminho para nós acessarmos essa dimensão do Senhor. Ó Senhor Jesus. E agora Hebreus 11, 1. Glória a Deus, Senhor Jesus. Amém. Hebreus 11, 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Amém? Aqui fé, irmãos, né, a palavra grega usada aqui é hipóstasis, né? Perdão, a palavra aqui certeza, é hipóstasis, que quer dizer certeza, uma realidade concreta, né? E também no livro está dizendo assim que é uma realidade concreta, permanente e universal. É uma realidade concreta, né? É algo sólido, firme, permanente, que não tem variação de mudança, como a gente leu, né? E não muda, e universal. Aleluia. Senhor Jesus, é a única realidade concreta nesse mundo, é Deus. Fora de Deus, não existe a verdade, não existe a realidade. Por isso que não adianta o homem buscar, né,
criar todas as coisas, ter, né, a tecnologia cada vez aumenta mais, os meios a medicina, tudo. Mas fora de Deus, irmãos, tudo é uma ilusão. A alegria que o mundo propõe é uma ilusão. Porque você acha que tem tantas pessoas, né, depressivas, muitas vezes tem todos os recursos para conseguir a alegria, mas não satisfaz. Porque está fora da verdade. Está fora da realidade de que é Deus. Então não existe verdadeira alegria, não existe a verdadeira comunhão, não existe um casamento firme e sólido se não estiver na verdade. Essa verdade firme e concreta. Não tem como adorar, né, o ser celestial que é Deus, né, sem estar no próprio Senhor, que foi através do Senhor Jesus. Não tem como adorar a Deus sem estar, né, no Senhor Jesus, que se deu de graça para nós. Ele é essa rocha. Por isso que fala, né, aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, né, não vai ser abalado. Porque Ele é essa verdade concreta. Amém? Senhor Jesus. Agora então, irmãos, só basta nos crer, termos fé, que então podemos acessar esse Deus, né? Acessar todas as riquezas de quem Deus é. As riquezas aqui, né? Eu creio que os irmãos aqui já estão bem constituídos. Não é riqueza material não, amém? É acessar a riqueza de quem Deus é, dos seus atributos, né? De tudo que Ele é, da sua bondade, da sua fidelidade, de tudo que o Senhor é. Nós podemos acessar de graça, temos acesso de graça, irmãos. Ó Senhor Jesus. A Bíblia, né, a palavra de Deus, ela tem muitas verdades. E muitas vezes, né, nós vamos desfrutando da palavra do Senhor, nós vamos ali tendo acesso a tantas verdades, né, e essas verdades ela pode estar na nossa mente, mas muitas vezes ela não ainda está consolidada dentro de nós. Elas não estão fundamentadas ainda dentro de nós, né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, né, vamos ler aqui rapidinho, 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Amém. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo. Se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, no livro ele diz assim: é por meio de sofrimentos, perseverança e provações que essa verdade é consolidada dentro de nós. Nós podemos ver isso na experiência, né? Tem várias experiências na Bíblia. Podemos ver isso na experiência de Abraão. Abraão, ele ouviu falar do Senhor e ele creu no Senhor. Deus falou com ele, né? Sai da tua terra, da tua parentela, né? E vai para um lugar que eu te mostrarei. Ali Abraão ele já começou, né? Então ele se moveu. Ele ouviu a palavra, ele se moveu, né? E o Senhor mostrou a terra para ele. Ali a verdade já começou a ser consolidada dentro dele. E logo então, depois que Abraão tem um filho, Deus manda ele sacrificar esse filho. Ele cria no Senhor, não cria? Mas agora, irmão, essa verdade ia ser consolidada. Através de quê? Provação. Então talvez você na sua mente, você tenha as palavras aí na sua mente, você tem a Bíblia, todo o conhecimento, mas será que está fundamentado? Porque é através da provação, através, né, de você ter perseverança, de lutas, que isso vai ser consolidado dentro de você. Então quando você passa por uma situação de tribulação, né, e você passa crendo ali naquela batalha, naquela luta difícil, mas você crê na palavra. E aí depois que você passa pelaquela luta, pelaquele vale, né, e vê que o Senhor te ajudou em todo o tempo, aí então a verdade vai sendo consolidada dentro de você. Não é verdade? A gente pode pregar aqui várias palavras, né, os irmãos podem trazer várias mensagens, o irmão Pedro, mas ele nunca, irmãos, pode transferir
o desfrute dele com Deus para nós. Isso é algo pessoal e íntimo, né? Nós vemos aqui a experiência de Abraão, né? Rica demais. Mas só ele sabe. Só ele sabe o que ele passou e o que ele experimentou. E o quanto aquela realidade de Deus ficou consolidada dentro dele. Depois que o Senhor, né, proveu ali um cordeiro, né, para sacrificar no lugar do filho dele, né? Foi um alívio e uma experiência, irmãos, que ele nunca vai se esquecer. Sim. E é assim, irmãos, que a nossa vida com o Senhor vai sendo, né, consolidada. Sim. E as verdades vão ficando cada vez mais consolidadas. Amém. É por isso que nós precisamos, né, ser passado pelo fogo, muitas vezes. Ó Senhor Jesus. E 1 Pedro ainda, capítulo 4, versículo 12. 1 Pedro 4,12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Amém? Então não estranhe, irmãos. Não estranhe, porque isso aí é que o Senhor está provando e fundamentando as verdades dentro de você. Amém, Odeto? Amém. É através das tribulações. Amém, Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, nós precisamos nos expor mais. Sim. A palavra profética tem nos instigado cada dia mais a pregar o Evangelho, né? A fazer comportagem, né? E cada vez que você faz isso, é uma experiência. E é uma verdade que vai ser fundamentada dentro de você. Tiver a saída agora com as crianças, né? Creio que algumas verdades já foi fundamentada nas crianças. Amém. Nos irmãos também que acompanhou, não é, Odeto? Sim. A verdade foi fundamentada mais neles ainda. Amém. Eles viram as experiências que aquelas crianças tiveram, que as pessoas tiveram, através da oração das crianças. Né? Os irmãos falaram de pessoas chorando com a oração das crianças. Então, irmão, só quando a gente se expõe, quando a gente passa pela experiência, sim, a verdade vai ser fundamentada. É verdade. Não adianta nós só ficarmos falando, né, de pregação, e vocês ouvindo e ninguém praticar. Nenhuma verdade vai ser fundamentada. Não vai sair da mente. Né? E o Senhor tem tanta pressa, né? Eu estava até contando para os irmãos a experiência que eu tive essa semana, porque eu ainda tenho muita dificuldade, né, de negócio de vender, de fazer comportagem, né, de pregar assim nas ruas. Eu creio que muitos de nós têm essa dificuldade. Sim. Mas o Senhor, ele tem tanta pressa, irmãos. E se nós formos tão simples a querer praticar a palavra profética, que é de Deus, o Senhor, ele é fiel e ele vai cumprir através de você, se você se dispor. Né? Essa semana eu desfrutando da palavra, né, desse livro para poder trazer a mensagem, lá no meu trabalho, né, trabalhando ali, com o livro ali, lendo um pouquinho. Aí quando eu trabalho, sou operador de máquina, a máquina parava e eu deixava o livro lá em cima, né? Sim. E aí tem uma menina que estava trabalhando comigo essa semana, uma menina que ela não é que trabalha comigo, sim, mas ela está substituindo outra pessoa. Sim. E eu acredito que ela viu, né, eu desfrutando do livro ali, e eu não falei nada para ela. Sim. Mas ela viu ele desfrutando ali, aí ela passava de vez em quando, acho que quando eu deixava o livro, ela olhava assim, né? Beleza, aí depois ela passou lá de novo, aí eu acho que ela leu, eu nem vi ela lendo, só que ela falou assim: nossa, era tão bom se a Bíblia fosse assim, né, bem explicadinha, né? Sim. Uma letra até maior para a gente entender. Amém. Aí já foi uma oportunidade, irmãos. Amém. Aí eu já falei, né? Já falei do Senhor para ela e falei que na vida da igreja, né? Uma das coisas que é rico na igreja, os livros, irmãos, é a Bíblia explicada. Amém. Aqui, cada livro que você pegar aqui não é encheção de linguiça, né? Alguém falando de uma experiência. Você pode ver que todos os livros da vida da igreja é a palavra de Deus, só que, né, sendo mais explicada para uma pessoa que tem dificuldade, né, de ler. E aí foi a deixa, e eu falei para ela, né, nós temos muitos livros na vida da igreja. Sim. E eu lembrei que eu tinha um kit, né, por isso que a importância, né, de nós realmente estarmos com um kit. Levar a parceira o kit. Irmãos, é só ser simples. Amém. Eu não sou comportor. E no meu natural nem tenho vontade de fazer isso, né? Mas eu tentei ser fiel à palavra que nós temos ouvido. E só ofereci, irmão, sem nem fazer muito esforço. E a pessoa comprou. Amém. E ela comprou o kit. Falei, R$20, achou baratinho. Sim.
Eu poderia ter dado um livro para ela, eu tenho vários livros em casa, mas às vezes é bom a pessoa também ter a experiência de comprar, né? Sim. Às vezes ela vai até dar mais valor àquilo ali. Sim. E não foi tão difícil assim, né? E isso já foi uma verdade que já ficou mais fundamentada. Qual é a verdade? A verdade de que nós devemos crer nos profetas. Amém. Né? Crer na palavra do Senhor atual. E na semana retrasada a mesma coisa. Eu estava desfrutando de novo e do nada a menina veio falar, né, uma experiência que ela está passando, que de vez em quando ela fica chorando do nada. E eu ouvindo a palavra da conferência, eu lembrei de um livro, né, falando da ansiedade e perdão. Aí na hora eu já lembrei, já falei, mas tem um livro assim, assim e tal. Lá eu falei, R$20 o kit. Não, baratinho, pode trazer, eu quero. Comprou. Nem sou comportou. Mas foi pela oportunidade. Né? Então isso que sirva de incentivo para nós podermos estar fazendo, né, o que a palavra tem falado para nós fazermos. Sim. Amém? Amém? Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Há muita riqueza, irmãos, no Senhor, né? Romanos 11:33, que diz assim, né, que ó profundidade da riqueza, amém, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. O Senhor, Ele é insondável. Amém. Não nem precisa abrir não, Romanos, é só para me citar, que o Senhor é tão rico, irmãos, só basta a gente ir até o Senhor. Sim. Nós não podemos, né, nos apegar nos testemunhos das pessoas, né, porque Ele não vai ser o nosso, cada um de nós precisa ter nossos testemunhos. Nossas experiências com o Senhor. E através da pregação do Evangelho nós podemos ter experiência diária com o Senhor. Né? Só basta a gente ser simples e obediente. Né? Porque, como eu disse, eu não posso transferir o meu desfrute para o Serafim. Eu posso falar da experiência que eu tive. Mas o meu desfrute é meu. Entre eu e o Senhor. E nem ele, as experiências que ele tem, né, ele pode, né, compartilhar o testemunho, mas aquela verdade que foi fundamentada no espírito dele, é só ele, o Senhor. Amém. E o Senhor está disponível de graça. Só basta nós irmos lá e desfrutar do Senhor. É como se naquela quadra aqui de trás tivesse, né, na rua, tá cheio de espalhado de tesouro nas ruas. E aí eu falo para o Serafim, para o Elias e para o Douglas. Aí o Serafim vai lá, né, busca só um pouquinho. Já está, estou satisfeito. O Elias não, ele já vem com um balde cheio, né? E o Douglas não, o Douglas vai lá, fica o dia inteiro, enche a casa dele de tesouro. Era de graça, é um tesouro lícito. Mas aí cada um teve o seu desfrute, né? O Serafim pegou só um pouquinho e já veio embora. O Elias pegou um pouquinho mais, já o Douglas, né, encheu a casa dele do desfrute, do tesouro. Então, irmãos, está disponível para nós. Amém. Aí depende de você. Verdade. Querer buscar esse Senhor, que Ele é rico para com todos. Amém? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Isaías 55:1, para fundamentar o que eu estou falando. Isaías 55:1. Diz assim: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Amém? O Senhor, irmãos, como eu disse, está disponível para nós de graça. Pode vir sem dinheiro, de graça, é só desfrutar. Nós temos que desfrutar e trazer outras pessoas para desfrutar também. Amém? Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Agora, irmãos, queria que os irmãos abrissem aí em João 3:33. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a verdade, Senhor. Ó Senhor Jesus. Essa graça, irmãos, é algo que impactou até os poderes celestiais. Né? É por isso que eu creio que Satanás tem tanto ódio, né, de nós. Porque ele não teve essa experiência, né, do Senhor
pagar um preço para redimir, né, a gente de volta. E Satanás não teve essa experiência. E por isso que ele quer levar o máximo de pessoas para o lado dele. E nós devemos nos apegar a essa oportunidade. Amém? Amém. Senhor Jesus. João 3,33 diz assim: quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Aqui está falando do Filho, da obra do Filho, amém? O Filho, ele abriu um caminho. Ele construiu uma ponte para nós chegarmos até o Pai. Amém? Essa foi a obra do Filho. E ele nos faz testificar que Deus é verdadeiro. Nós precisamos aproveitar, irmãos, a obra que o Filho, Jesus Cristo, fez por nós. Ele foi esse caminho, essa ponte, para que nós possamos hoje desfrutar do Senhor. Amém? Amém? E João 14,16, nós vamos ver a obra do Espírito. Aleluia. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amém? Senhor Jesus. O Senhor, irmãos, como o Espírito agora, ele vai nos ajudar a essas verdades ser constituídas dentro de nós. Jesus, ele nos levou, né, até o Pai. E agora o Filho, na nossa caminhada, ele vai nos conduzir, vai nos direcionar, né, para que essas verdades vão ser constituídas em nós. Então, muitas vezes, o Espírito vai nos conduzir ao deserto. O Espírito pode nos conduzir ao deserto, pode nos conduzir a um caminho mais difícil. A gente quer o caminho mais fácil, mas é porque o Espírito está fazendo esse trabalho de cada vez mais consolidar, Serafim, a verdade dentro de você. Amém? Dentro de nós. Ó Senhor Jesus. Porque Deus deseja, irmãos, que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Amém? 1 Timóteo 2,3, que diz isso, amém? Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, irmãos, é de extrema importância nós conhecermos a verdade. O Senhor deseja que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Amém. Satanás, ele tem feito tantas coisas para nos afastar da verdade. E ele é um enganador. Ele é o pai da mentira. E mais do que nunca, o tempo do fim vai ser marcado, irmãos, por muito engano. Muito engano. Inclusive dentro da igreja. Ó Senhor Jesus. Satanás, até no livro ele fala que Satanás, irmãos, ele estava diante do Senhor todos os dias antes da queda. Ele desfrutava da verdade todos os dias. Ou seja, ele conhece toda a verdade. E ele é mestre em fazer nós desviarmos da verdade. Por isso nós precisamos, né, nos arraigar na verdade. Estar firmes na verdade. Satanás, ele enganou Adão e Eva no Éden. Em um mundo perfeito. Imagina nós, nesse mundo caído. Nós temos que vigiar muito mais. Precisamos nos apegar ao Espírito muito mais, irmãos. Porque ele é o pai da mentira. Ele nos engana, se você deixar ele nos engana com a própria palavra de Deus. Não é isso que ele ia fazer com o Senhor Jesus no deserto? Ele falou o que tinha na palavra, né? Mas de uma forma meio que distorcida, né? Mas ele pode nos enganar com a própria palavra. Ó Senhor Jesus, isso é muito sério. Por isso precisamos estar consolidados na verdade. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E 2 Tessalonicenses 2,9. 2 Tessalonicenses. Ó Senhor Jesus. Graças a Deus, Pai, pela Tua palavra.
Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Amém? Olha só, com todo o poder, com sinais e prodígios da mentira. Muitos, até os escolhidos, vão ser enganados. Até os escolhidos. Isso é tão sério, irmãos, nós estamos apegados à verdade, arraigados na verdade, porque até os escolhidos vão ser enganados. Porque Satanás vem com todo o seu poder, prodígios da mentira, para enganar-nos. Ó Senhor Jesus, irmãos, não brinquemos com o diabo, amém? Ó Senhor Jesus. Em 2 Tessalonicenses 2,10, aí o próximo versículo. Cadê? Perdi aqui. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ó Senhor, nós precisamos amar a verdade. Né? Precisamos não só conhecer a verdade, mas amar a verdade. Por isso nós precisamos nos arrepender e pedir, Senhor, muda até a minha forma, Senhor, de enxergar a palavra. Porque muitas vezes a gente pode desfrutar, mas parece que a palavra não entra, né? Parece que você não consegue entrar no Espírito. Precisamos nos derramar diante do Senhor, né? E clamar pela nossa condição difícil de se arrepender, porque o homem é duro para se arrepender. Nós precisamos chorar por nós. Senhor, me ajude a ter amor pela verdade. Ó Senhor Jesus, precisamos manter, irmãos, o nosso amor aquecido, amém? E agora, né, que nós ouvimos e aprendemos sobre a verdade, nós vamos sair discutindo, né, e mostrando, passando na cara das pessoas o que é a verdade? Seria essa a forma mais correta, Elias? Ó Senhor Jesus, nós precisamos, irmãos, vivê-la, né? Dia a dia, né, para que essa realidade cada vez mais se torne sólida em nós. E em 2 Timóteo 2,23, para a gente finalizar, 2 Timóteo 2,23 diz assim: e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Amém? Até aí. Então, irmãos, nós devemos ser brandos para com todos, né? Ser humildes e mansos, mesmo tendo conhecimento da verdade. Mas a melhor forma de nós instruirmos as pessoas é vivendo a verdade de fato. Que aí vai se tornar uma realidade dentro de nós. E às vezes com poucas palavras, né, a pessoa pode ser ganha. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Então, irmãos, eu vou fazer uma oração que nós possamos, irmãos, cada vez mais nos apegarmos à palavra do Senhor. A melhor forma é estar vivendo de acordo com a palavra profética. Para nós podermos, né, estar mais próximo da palavra, estar no mesmo encargo, sendo um. Vamos tentar, irmãos, buscar ser simples e obedientes. Amém? Amém? Senhor Jesus. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Ó, Senhor, ouvimos muitos versículos falando sobre a verdade. E o Senhor é a verdade, Pai. O Senhor é a realidade, Pai. Nós vemos as pessoas hoje, né, buscando, Pai, conhecer a verdade, mas de uma forma errada, Senhor. Buscando uma verdade que é de acordo com o seu ponto de vista. Sim. Mas nós estamos aqui, Senhor, para seguir a verdade de fato. Sim. Como ela é, Pai. Que é o Senhor, Pai. Ó, Senhor, conduz a Tua igreja a toda a verdade, Senhor. E que nós possamos desfrutar cada dia mais do Senhor, Pai. Para nós termos realidade, termos experiências, Pai. Experiências sólidas, Senhor. Experiências com o verdadeiro,
aquele que não muda, Pai, que não tem nenhuma variação ou sombra de mudança, Senhor. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa consolidar a verdade dentro de cada um aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus.